Não, e a eliminação do Flamengo, obviamente que tem ali dedo do Sampaoli, porque ele não repete, são 30 jogos já e 30 escalações diferentes. Foi jogar com o regulamento debaixo do braço, não coloca o Cebolinha, não coloca o Pedro, né? É bem complicado, mas obviamente que não é só dele a culpa. Tem toda uma questão de Ah, sim. planejamento, diretoria. E aí você falou até questão aí, quando o jogador quer, derruba, né? Treinador. E existe vestiário é complicado. A sensação que a gente ficou depois desse episódio do Pedro é que esse assunto Não não tem foi superado. não. E agora esse jogo mostrou. Existe uma coisa. O São Paulo colocou 30 escalações diferentes nesses 30 jogos. Só que o São Paulo fez isso no Atlético, ele fez isso no Santos, ele fez isso no Olympique de Marseille, ele fez isso no Sevilha. É o modus operandi dele. Quando você vai contratar um treinador, o São Paulo era um sonho antigo do presidente. Sim, mas você tem que saber que quando você contrata um jogador ou um treinador, a gente fala que tem um pacote completo. Você já ouviu falar isso? Vai contratar não sei qual, mas esse é o pacote completo. É um jogador que toma muito cartão, é um jogador que não marca muitos gols, aquela coisa, existe isso. E o São Paulo é isso. Então, quando contratou o São Paulo, contratou. Agora, o Flamengo, desde 2019, acho que valeu, o corte do Flamengo que a gente sempre usa é 2019. Foram 9 treinadores. 4 anos, 9 treinadores, dá uma média de 2 treinadores por ano aí, dois treinadores e meio por ano. É muita E a coisa. multa, né? Sem contar Não, da. multa, sem contar essa conta de dinheiro, mas assim, aí como é que você vai motivar? Acho que o Ricardinho falou isso no programa. O grande desafio dos treinadores num clube como o Flamengo é você motivar os caras a todo ano brigar por uma coisa que eles estão ganhando todo ano. O Guardiola, o ano passado, falou no campeonato, falou assim, o Arsenal está com mais fome do que o Manchester City. Por quê? Fazem 20 anos que eles não ganham a Premier League. E nós ganhamos nos últimos 5 anos 4. Ou seja, é normal o cara que está há 20 anos ter mais fome que o cara que ganhou nos últimos 4. Então, o grande desafio dos treinadores é você motivar a Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, porque os caras, ganhamos a Copa do Brasil e a Libertadores esse ano. Pô, vamos se motivar. Aí o pessoal fala, mas o cara ganha 1,5 milhão, não se motiva. Mas é aquele negócio, o cara é cobrado por isso. É a mesma coisa o cara que você tá lá ganhando 100 mil no seu escritório, ou te oferece 150 mil e você vai o mesmo trabalho. Todo dia você vai fazer o mesmo trabalho. Você tem que se motivar. E o grande desafio dos treinadores é isso, motivar esses caras. E quando você troca de metodologia 9 vezes nos últimos 4 anos, você não vai encontrar um padrão para motivar esses caras. É difícil, então tem tudo. É culpa de quem? Os jogadores têm culpa? Tem, parcela de culpa sim, dentro de campo. De não assimilarem que no jogo contra o Guarani no final de semana os caras marcou 3 gols de cabeça. Ou seja, o Olímpia vai jogar desse jeito. Como é que toma o primeiro gol daquele jeito? Sabendo que o Felipe Luiz não é um jogador do vigor físico que ele era 2 anos atrás, tem que ter uma proteção para ele ali. No primeiro gol, ele fica no mano a mano com o cara. O que ele faz? Ele retarda a passada para chegar a proteção para ele não ser driblado. O que ele fez? Ele fechou o cara não ir no fundo. Aí o cara trouxe para dentro. O cara trouxe para dentro, o cara é canhoto. O cara que chega na linha de fundo, o cara é canhoto, se ele trazer para dentro, dar esse passe aqui, ele vai botar a bola onde ele quer. Vai nele, fecha nele, chega a proteção, ajuda o Felipe. O cara jogou na cabeça do cara, o cara fez o gol. Então faltou a percepção dos jogadores do Flamengo fazer essa leitura do jogo. Pô, os caras estão jogando na bola aérea. Vamos se organizar aqui. Ó, em vez da gente atacar sempre, vamos dar uma organizada aqui, vamos ajudar o Felipe aqui, aquela coisa. Faltou essa percepção dos caras. Faltou a percepção também da comissão técnica de ver isso. Faltou a percepção da diretoria também. Ou seja, a culpa é de todo mundo, não é culpa só de um. Não adianta colocar só na conta do Sampaoli. Ele tem a parcela dele de culpa grande, porque ele é o chefe, ele que escala, ele que manda, mas é no contexto geral, né? Será que tá certo a direção do Flamengo contratar 9 jogadores, 9 treinadores em 4 anos? Então alguma coisa tá errada, né? Não... Tem clima pro São Paulo ele continuar? Porque eu tô vendo a torcida um pouco assim, divergindo dessa questão do treinador. E eu acho que quando o auxiliar dele dá a coletiva, sendo que é uma decisão
em comum do grupo não colocar o Pedro, precisando, ele coloca ali, que, deixa ali o meio-campo, vai mudando. Eu acho que a mensagem que o São Paulo passou ontem vai ser o seguinte: se ele não tiver precisando, ele não vai usar o Pedro. Se ele tiver o Gabigol em campo, ele não vai usar o Pedro. Ele teve que usar contra o Cuiabá, que o Gabigol estava suspenso, não tinha outro jogador. O Pedro jogou. É um clima difícil, porque o Pedro foi agredido pelo auxiliar dele, que saiu do clube, mas o filho dele tá lá, o filho dele não tem nada a ver com isso, mas tá lá ainda. Como é que é esse ambiente pro Pedro? Pô, eu fui agredido pelo auxiliar do cara, o cara é meu treinador, o filho dele trabalha aqui, como é que o Pedro... O que deve ter sido conversado? Por isso que eu até entendo a nota do Sampaoli. Vamos conversar e tentar resolver, porque isso que aconteceu com o Pedro, já aconteceu milhares de vezes no futebol, dentro de vestiário. Eu já vi jogador se pegar com jogador com treinador, jogador com dirigente. Mas aconteceu ali no vestiário, morreu ali, ninguém de fora ficou sabendo. Como foi, né? Com o Braz e o Gabigol, aquela discussão mais áspera. Vazou depois. Esse do Pedro, teve o agravante, que foi uma agressão, o Pedro não reagiu, foi uma agressão, o Pedro foi na delegacia, deu BO. Aí reverberou. Aí no Flamengo cai um alfinete, parece que cai uma rocha no Flamengo. É assim. Tem uma frase do Caí que eu adoro. O Flamengo é calmo como Bagdá. Caimota. Ele fala, é verdade. E o Léo Moura já falava isso pra mim. Falou, negão, quando tá calmo lá, alguma coisa vai acontecer, ele falava pra mim. Então é isso, não tem como. Acho que ambiente pro Pedro não tem. Eu acho que o que foi conversado, que deve ter sido conversado. Vamos fechar aqui entre nós, porque a gente tem Libertadores, a gente tem Copa do Brasil, o Brasileiro, e no final do ano a gente resolve essa parada. Só que a gente tá vendo que não vai resolver. Eu acho que o Sampaoli continua. Se o Flamengo ganhar domingo, o pessoal deve esperar até a Copa do Brasil, a decisão com o Grêmio, está encaminhado, mas acho que não vai trocar de treinador agora por conta da decisão da Copa do Brasil. No brasileiro não é fácil, é difícil buscar no brasileiro. E resta a Copa do Brasil pro Flamengo. Uma troca de treinador agora, eu acho difícil acontecer. Pode acontecer, mas eu acho que pro próximo ano o Sampaoli não fica. Aí já vai ter mais uma troca de treinador, mais uma troca de coisa. Alguns jogadores importantes vão sair. Porque clima para continuar do jeito que está não tem como. O Pedro não tem clima. Ou o Sampaoli sai, ou o Pedro sai no final do ano. Acho que agora eles vão se aturarem até o final do ano. E aí é complicado, né? Porque o Pedro, a diretoria já mostrou que ele é a prioridade, né? Quando não aceita nem conversar com o Benfica, que estava disposto a pagar, né, 100 milhões pelo Pedro. O Flamengo não quer nem escutar, então, assim, é complicado. Mas isso depende muito do jogador, viu, Ronald? Se o Pedro falar que quer ser negociado... Ele recusou também uma aí do futebol árabe para ganhar 6 vezes antes mais. Antes de acontecer isso. Será que essa proposta chegar novamente, ele vai recusar? Eu acho que o Pedro não quer o plano de carreira dele jogar na Arábia Saudita. Agora, se chegar uma proposta do... O Pedro, não sei sobre essa proposta, se foi oficial, se chegou, se conversaram com o Pedro não deve ter aceitado. Mas se amanhã depois chega um Milan, um clube médio do futebol europeu com 35 milhões pro Pedro, será que ele vai ficar?